Alcohol Withdrawal Syndrome versus Delirium Tremors. Eles não são a mesma coisa. A síndrome de abstinência alcoólica, ela sempre vem nas primeiras 24 horas, né? E o paciente que parou de beber, ele entra em abstinência alcoólica após 24 horas que ele parou de beber. Então, a síndrome de abstinência, ela sempre precede o delirium tremens. No entanto, o delirium tremens nem sempre acompanha a síndrome de abstinência alcoólica. E um paciente que está em abstinência alcoólica, ele não é uma ameaça à vida. É diferente no paciente que está em delirium tremens. Ele ocorre numa minoria das pessoas, menos de 20%, e ele pode ocorrer 72 horas depois que o paciente entra nessa síndrome. E é um paciente que é muito perigoso. Ele pode machucar a si mesmo e a outras pessoas. Alguns cuidados que a gente tem que ter é em relação à assistência desse paciente. Um paciente que está em abstinência, ele pode estar num quarto semi-privado, em qualquer local da unidade, né? Ele pode ter uma dieta regular, ele não precisa de restrições, né? Ele pode ir aonde ele quiser. Num paciente que está em delírio, ele tem que receber dieta líquida ou por sonda, porque ele entra em delírio por conta da abstinência, então ele pode ter seizures, que são convulsões. Então, todos esses pacientes que entram em abstinência de Downer, ele tem sintomas up. Ele precisa estar num quarto privado, perto da enfermagem, né? E às vezes ele quer fugir da unidade, então tem que estar restringindo esses pacientes, ele não pode nem ir ao banheiro. E não pode ser uma restrição qualquer, essas restrições mais suaves não se encaixam nesse paciente, tem que ser aqueles que você coloca um colete mesmo. Então você tem que estar trocando esses pacientes que você restringe, né? Então, por exemplo, se você coloca o paciente, restringe a perna e um braço, e eles têm que estar opostos, né? O que você vai trocar primeiro? Sempre a perna e depois o braço.